Diz assim, gente: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser, diga, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Versículo 25: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, aqui está a sua palavra que será ministrada esta manhã. Eu peço mais uma vez que o Senhor me encoraje, Pai, através do teu Espírito Santo, para entregar tudo aquilo que o Senhor já tem para esta igreja. Que não seja eu, mas que seja o Senhor falando através de mim. Que eu diminua ou o Senhor cresça. Usa a minha vida com graça, com sabedoria, para que a tua palavra seja ministrada, Pai, aos corações, não só aos corações, mas também às mentes. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, através da tua palavra. Amém? Aplauda Jesus mais uma vez, meus irmãos. Meus amados irmãos, nós começamos a partir de hoje, pelo menos até meados do mês de junho, uma série de mensagens aqui nesta igreja, nos nossos cultos, nos domingos. Nós vamos falar de um tema que o Espírito Santo me comoveu e incomodou muito o meu coração. Nós vamos falar sobre um modelo de evangelho que mais do que nunca nós precisamos entender e compreender. Nós vamos falar sobre o que é ser um discípulo radical. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra evangélicos ou a palavra cristãos se tornou um clichê na boca de muitos de nós. Quando muitas vezes nós perguntamos: você é de qual religião? A maioria de nós dizemos: eu sou cristão, ou então eu sou evangélico. E hoje o mundo ele já perdeu a sensibilidade e o discernimento de compreender verdadeiramente ou de identificar quem de fato é um verdadeiro cristão. E é por isso que nos próximos cultos, se você realmente quer entender o que é ser um discípulo de verdade, um discípulo segundo os evangelhos, você não pode faltar em nenhum culto. Eu já filmei todos os rostinhos aqui. E se domingo você não aparecer, é que eu vou entender que você não está disposto a ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, segure firme aí na cadeira, porque nós vamos agora esmiuçar a palavra de Deus. Eu sempre falo que essa igreja, gente, ela não prega aquilo que a gente quer ouvir. Essa igreja, ela prega aquilo que nós precisamos ouvir. Aleluia! Porque o evangelho de Jesus é confronto. O evangelho de Jesus não é tapinha nas costas, para você continuar do jeito que você está. O evangelho diz assim: vinde a mim. O evangelho te aceita como você está, aliás, como você é. Mas ele não quer que você continue como você está. Se o evangelho não transformar a sua vida, então, meu irmão, você precisa fazer aí um giro de 360 graus e falar: eu preciso entender de verdade o que é o evangelho de Cristo. E eu quero começar esse tema fazendo vocês pensar. E venhamos e convenhamos, vamos ser muito sinceros aqui entre nós. Uma das coisas mais difíceis dentro da igreja de Jesus hoje não é fazer eventos para lotar as igrejas, não é fazer aqueles cultos cheios de pessoas. Isso é fácil. Eu sempre falo que se nós quiséssemos essa igreja hiperlotadas, simplesmente nós colocaríamos uma faixa lá fora: campanha da Rosa Ungida para você adquirir uma casa própria, campanha para você ter carro. Gente, a igreja está lotada. Nós estamos aqui há alguns meses e nós estamos praticamente com os mesmos números de pessoas. E glória a Deus por isso. Porque os que estão, os que permaneceram, têm entendido que o evangelho vai além do que ter. Na verdade, o evangelho você precisa ser. Ter é uma condicional do esforço do seu trabalho, da sua saúde que Deus te dá para você conquistar as coisas. Ter faz parte, porque Deus é dono do ouro e da prata. Mas a proposta do evangelho não é: vem a mim que você vai ter isso, você vai ter aquilo outro. Lamentavelmente, a maioria das pessoas vão para o evangelho com essa intenção, com essa motivação. Mas ser cristão verdadeiro, discípulo
vai além do que ter. O discípulo ele precisa ser um em Cristo, ser conectado na videira que é Cristo, para que verdadeiramente ele venha a ser aquilo que Deus quer que nós sejamos lá fora. Então aqui dentro vocês são ensinados, aqui vocês são nutridos através da palavra de Deus, para que vocês sejam lá fora tudo aquilo que Jesus disse que nós temos que ser. Então o mais difícil hoje, gente, não é fazer eventos e lotar uma igreja. O mais difícil hoje é ajudar as nossas membresias, os nossos crentes, a crescerem espiritualmente, a se tornarem discípulos de verdade, a serem pessoas que andam com Jesus de segunda a segunda, a serem crentes não só nos domingos e nos cultos de quinta-feira, mas pessoas que buscam Deus sem precisar daquele empurrãozinho do pastor, sem precisar ficar insistindo para ele vir à igreja, sem precisar insistir para que ele seja crente. Esse é o maior desafio, é ajudar os nossos crentes a buscar a Deus e viver verdadeiramente um evangelho sincero, um evangelho com responsabilidade. Muita gente acha, meus irmãos, que ser cristão é só seguir um monte de regras. Ser crente é só eu usar o coque na cabeça. Ser crente é só eu usar a saia lá no pé. Ser crente é só eu subir no monte, orar 24 horas, a fim de ser um mérito para Deus me salvar. Muita gente acha que ser crente é cumprir esse monte de regras, frequentar cultos de vez em quando. Mas eu quero dizer para vocês que a proposta do Evangelho é que Jesus nunca chamou ninguém só para ficar bonitinho sentado no banco da igreja. Nunca foi essa a intenção de Jesus. Jesus ele nos chamou para viver uma vida transformada, a fim de transformar outros, livre dessa religiosidade vazia. Ele nos chamou para cumprir propósitos, não para ficarmos estagnados nos cultos de domingo. Eu vou lá para ver o que Deus tem para mim. Não é assim. Eu vou lá para receber de Deus uma revelação. Essa não é a proposta do Evangelho. Isso não é Evangelho. Hoje em dia virou até moda, né? Quem você é? Eu sou cristão. E qual a igreja? Eu sou da placa X. Mas vocês sabiam, gente, que essa palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia? Vocês sabiam disso? Já a palavra discípulo, ela aparece mais de 260 vezes. E isso faz a gente pensar: será que realmente nós estamos preocupados mais com o nome de cristãos do que com o estilo de vida que o Evangelho nos convida a viver? Eu sou cristão, mas eu só vou na igreja de vez em nunca. Eu sou cristão, mas eu nunca leio a Bíblia. Mas a minha Bíblia está lá escrita no Salmo 91, na cabeceira da minha cama. Eu sou cristão, mas eu nem sei quem é Jesus. Eu sou cristão, mas se perguntar, você tem intimidade com ele? Eu nem sei quem ele é. Eu sigo ele de longe, de vez em quando eu vou lá: oi, eu estou aqui, eu sou cristão. E lá em Atos capítulo 11, versículo 26, onde foi pela primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, era porque eles foram chamados de cristãos, não porque eles queriam ser chamados de cristãos, não porque eles se intitularam como cristãos, é porque as pessoas olhavam para eles e viam que a sua maneira de viver, que o seu comprometimento com a palavra, a sua forma de seguir a Jesus era idêntica a Jesus. Eles eram tão parecidos com Jesus que então as pessoas que estavam observando aqueles cristãos começaram a chamá-los de cristãos. Ou seja, porque eles eram tão parecidos com Jesus que eles começaram a ser chamados de mini-cristos. Por isso que a palavra cristãos não era porque eles batiam: eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico. Não foram eles que deram esse título. Só que Jesus, gente, ele não está procurando fãs. Ele não está procurando um advogado. Ele está chamando discípulos. E ser discípulo, gente, é grudar em Jesus, é aprender com ele e deixar ele mudar a gente de dentro para fora. É mudar, é transformar o nosso caráter de maneira que as pessoas lá fora deem testemunho de quem nós somos.
Elas são cristãs ou evangélicas porque elas copiam e se inspiram em Jesus como um modelo de vida? Ou elas são religiosas, legalistas, que seguem regras, rituais, vão aos cultos de domingo a domingo, mas as suas vidas não têm mudança, não têm transformação? E é por isso que Jesus, quando nós lemos aqui, ele começa essa conversa com os seus discípulos. Jesus aqui ele não está falando com os fariseus. Jesus aqui ele não está conversando com as pessoas que não andam com ele. Jesus aqui ele está falando com os seguidores de Jesus. E sabe o que Jesus está dizendo? Olha, se alguém quiser me seguir, ou seja, se alguém realmente quer ser o meu discípulo, então ele precisa primeiro renunciar a si mesmo. Olha os critérios. Então você precisa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Ele está dizendo, se você quer andar comigo, você precisa parar de viver do jeito que você acha que é certo. Se você realmente quer ser discípulo, se você realmente quer ser verdadeiramente discípulo, você tem que parar de pensar do jeito que você acha que é certo. E isso é um desafio, gente, porque o mundo que a gente vive hoje está dizendo assim, ó, para ser feliz, você tem que fazer do seu jeito. Quer ser feliz? Faça do seu jeito. Anda do seu jeito. Faça o que te dá na telha. Faça o que te dá a sua vontade. Aí Jesus vem com outra proposta. Jesus está dizendo assim, você quer ser meu discípulo? Então morra. Gente, olha como o evangelho é invertido. É o contrário do que a proposta do mundo nos apresenta. Você quer realmente ser um discípulo radical? Então negue-se, morra para si e me siga. Aí a minha pergunta hoje, vocês estão todos me olhando assim com uma cara de interrogação e assustado, tipo, no dia das mães vim aqui para ouvir um negócio desse. A minha pergunta para vocês e a pergunta do Espírito Santo é: quem está disposto a morrer para viver? E aí, gente, será que nós estamos dispostos a renunciar, a pegar a cruz e seguir Jesus de verdade, como verdadeiros discípulos? Por isso que a proposta de Jesus é uma proposta radical. É só quem está disposto a abrir mão da própria vontade, do pecado e do conforto, vai experimentar o que é viver de verdade a vida com Jesus. Porque viver de aparência o mundo já vive. Mas, gente, o que mais dói é ver cristãos imaturos espiritualmente falando. E nós começamos aqui também na escola bíblica uma série de mensagens sobre maturidade cristã. Então vocês imaginem, não falta munição, não falta ferramenta para você se arriscar e falar: opa, eu preciso me preparar para viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus. Porque ser discípulo de verdade não é só estar na escola bíblica, não é só decorar os versículos e vir aqui citar, gente. É encarar a caminhada com Jesus com coragem e assumir de uma vez por toda a responsabilidade de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. E isso reflete mesmo quando alguém não está te vendo. Ser discípulo de Jesus é por trás, é atrás dos bastidores. Não é quando nós estamos, exposto. Ser discípulo de Jesus é lá atrás. É lá onde ninguém está vendo que Jesus quer ver se realmente você é discípulo. É lá no trabalho ninguém da igreja me conhece mesmo. Então eu vou dar um embromeixo aqui, eu vou enganar ali. Eu vou. É lá onde ninguém te vê que Jesus está dizendo: você está disposto a morrer por conta desse evangelho? E é por isso que hoje, gente, eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre esses 3 pilares que o evangelho nos convida a nos tornarem a ser discípulos radicais: renúncia, cruz e seguir a Jesus. Repita após mim: renúncia, cruz e seguir a Jesus. Gente, é uma palavra que aparentemente ela desce amarga, né? É assim? Selane, né? Cadê o nome dela? Selane. É dura aparentemente, mas depois vai fluir como algo especial para o seu crescimento com Deus. Sabe por que essas mensagens são importantes? Porque quando a gente está lá
travesseiro, na nossa cama, às vezes em depressão, às vezes com insônia, virando para um lado, para o outro, a gente começa a refletir, mas espera aí, ser discípulo de Jesus é renunciar, é pegar a cruz e segui-lo. Então por que eu estou aqui remoendo? Quando a gente entende a essência do Evangelho, a gente não tem tempo para perder com coisas que não vão, gente, nos levar para frente, nos fazer avançar. Então nós vamos meditar sobre o que sustenta realmente a nossa caminhada com Cristo de verdade. E aí, se Deus permitir, nos próximos cultos a gente vai crescendo juntos nessa jornada. E aí, como igreja, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, nós seremos discípulos de verdade. Porque ser discípulo radical não é só um tema bonitinho para a gente discorrer aqui nos cultos de domingo, mas é um estilo de vida. Ser um discípulo radical é ter um estilo de vida colocando Jesus no centro de tudo. É fazer do Evangelho um estilo de vida. Não é ser perfeito, mas é permitir que o poder de Deus, que a graça de Deus se aperfeiçoe em nós, a ponto que as nossas vidas sejam transformadas, modificadas, e todos aqueles que olharem para Kelly consigam ver, ali vai uma crente de verdade. Olha, aquela é cristã de verdade. Gente, é desafiador. É fácil? Não! Mas só é possível quando nós permitimos a transformação nas nossas vidas através do Evangelho. Então, o primeiro pilar de um discípulo radical é a renúncia. Repita após mim: renúncia. Renúncia. Eu não tenho mais direito de nada. Eu não tenho mais direito. Pode falar, gente. Renúncia. Renúncia. Eu não tenho mais direito de nada. Eu não tenho mais direito de nada. Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender, ao decidir seguir Jesus de verdade, é que esse caminho do Evangelho exige renúncia. Não é sobre receber bênçãos ou melhorar de vida. É sobre deixar de viver do nosso jeito e começar a viver do jeito que Deus quer que nós vivamos. É dizer com o coração: Senhor, a minha vida agora é tua. Mesmo quando eu não quero, Senhor, eu não gostaria. Até porque a minha carne ela grita. Até porque as coisas do mundo são mais interessantes. Até porque as ofertas, o pecado é gostoso, ele é bom. Mas a minha vida não é mais minha. Não pertence a mim. Então, tudo que eu tenho agora é do Senhor. Eu não mando mais em mim. Renunciar significa isso, Daniel. Eu não sou mais dona da minha vida. Não sou eu que decido o meu caminho. Eu não posso fazer do jeito que eu acho. Agora eu preciso consultar a Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? É a sua vontade? Renunciar não é uma decisão de um só dia, gente. É uma escolha todos os dias. Todos os dias eu escolho viver para Deus. Todos os dias o pecado bate na minha porta, bate na sua porta. Todos os dias a carne grita para você continuar no erro, para você continuar pecando. Mas eu escolho dizer não para o pecado. Sou eu e você quem escolhemos dizer não para o mundo. Não para mantermos na mesma vida, do mesmo jeito. É uma decisão sua. Por isso que o chamado de Jesus ao discipulado é radical. E o que é ser radical, gente? Raiz. O discipulado raiz de Jesus exige renúncia. Não vivo mais eu, Paulo dizia. Agora é Cristo que vive em mim. O pecado não pode mais ter domínio sobre mim, porque eu não tenho mais direito sobre a minha vida. Eu não decido por mim mais. Antes eu era escravo do pecado, do mundo, de tudo aquilo que me afastava de Deus. Agora eu sou escravo de Jesus Cristo. E ser escravo de Jesus, gente, olha que coisa deliciosa. Ser escravo de Jesus é viver em liberdade nele. Isso é fazer a escolha certa. Porque quem sabe melhor do que melhor para a gente? Somos nós. Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. A Bíblia diz que há caminhos que parecem direito, mas no final são caminhos de morte. Jesus fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos. O que Jesus está dizendo com isso? Eu sei o que é melhor para você. Só que você precisa renunciar à sua vida.
você entender que um dos critérios do Evangelho é a renúncia. Renúncia de mágoas, renúncia de amargura, renúncia da carne, de coisas que afastam a gente da essência do Evangelho. E não pense, gente, que renunciar aqui é viver triste, viu? Apagado, anulado. Olha, eu renunciei, agora eu estou tão triste. Ai, agora eu não tenho mais prazer na vida. É o contrário. É viver leve, sem peso de querer agradar todo mundo, sem viver para impressionar as pessoas, sem correr atrás da fama ou do controle. É ter paz por dentro, porque você sabe a quem você pertence. Você pertence ao Deus Criador de todas as coisas. Aleluia. Que suprirá a você tudo aquilo que você precisa. Aleluia. Para o dia de hoje, de amanhã e depois. Aleluia. O Deus que cuida de nós incondicionalmente. Mas nós precisamos renunciar a nós mesmos para que a vida de Cristo nasça em nós. E quando a vida de Cristo vive em nós, nós podemos descansar. Aleluia. Olha que coisa linda, querido. Nós podemos descansar nele. Mesmo em meio à tempestade, olha, os discípulos se desesperaram. O que Jesus estava fazendo? Dormindo. Dormindo. Porque ele estava debaixo da vontade do Pai. E a vontade do Pai era: filho, vai lá, se faça homem, morra por eles. Você está indo para cumprir um propósito, filho. E Jesus veio. Então, quando veio a tempestade, enquanto os discípulos estavam se escabelando, desesperados, Jesus estava dormindo. Jesus simplesmente levantou, olhou para eles e falou: seu bobão, cadê o discipulado radical? Vocês já renunciaram à vida de vocês, estão vivendo comigo, caminhando comigo, aprendendo comigo, e vocês estão desesperados? Ô vento, mar, aquieta, acalma. Simples assim. Então, quando nós estamos dispostos a renunciar às nossas vontades, o meu eu, o meu ego, o orgulho, e a deixar que a vida de Cristo viva em mim, descanse, tenha paz. Diga para alguém do seu lado: está faltando paz? Pergunta para ele: está faltando paz? Renuncie. Renuncie a sua vida. Fala para ele: renuncie a sua vida. Viva a vida de Cristo e você vai ter paz. O discípulo abre mão de tudo, gente. Se for por Jesus, o discípulo abre mão de tudo. Lucas 14:33 diz assim: qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É Jesus falando. Gente, a Bíblia é um manual de vida. Por isso que nós precisamos viver como discípulos e não como os cristãozinhos religiosos, como evangélicos, que tem uma vida superficial. Seguir Jesus significa estar disposto a deixar qualquer coisa. E se ele pedir, pode ser um relacionamento que não agrada a Deus. E se ele pedir, pode ser um hábito que não agrada a Deus. Pode ser um plano que ele não está dentro. Pode ser propósito que ele não foi incluído. Jesus não questiona o preço, ele só quer renúncia. Você, nada, pode ocupar o lugar que é só dele. Porque quando nós vemos para Jesus, o que a gente fala? Senhor, a minha vida é tua. A gente até chora, se emociona e glória a Deus por isso. Porque é de coração, é de verdade. Olha, tudo que eu tenho é do Senhor, a minha família é tua, o meu coração é teu. Aí Jesus começa a pedir o nosso Isaac. Sabe? Aquilo que a gente mais ama, né? Que dá prazer pra gente. Aí Jesus fala assim: eu quero o seu Isaac, o seu primeiro. Dá pra mim. Será que a nossa postura vai ser como de Abraão? Abraão pega o seu único filho, que ainda era o filho da promessa. Ele vai lá no Monte Carmelo. E Deus tinha pedido para ele para sacrificar o Isaac. Mas na verdade Deus estava testando a fé de Abraão. Chega lá, quando Abraão vai levantar o cuchillo, né? Para apunhalar o menino, veio uma voz: Abraão, não faça nada. Muitas vezes Deus faz isso testando a nossa fé. Se realmente nós estamos dispostos a viver o discipulado radical. Deus não divide, gente, o seu trono no coração com ninguém. Ou o nosso coração ocupa Deus 100%, ou não dá para ser parcial. Deus não quer nada meia boca. Ou você é crente de verdade, em outras palavras, ou você é um discípulo radical que deseja viver a vida de Cristo, ou você precisa se converter de novo. Até porque o discípulo
discípulo ele muda seu jeito de viver para viver segundo a vontade de Deus. João capítulo 14, versículo 21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabe como Deus prova o nosso amor? Não é quando eu só falo, eu amo Jesus de boca, mas é quando eu pratico a palavra dele. O mundo está cheio de pessoas que falam, eu sou crente, eu vou à igreja. Mas o mundo quer ver em nós, gente, a luz de Cristo. Chega de ser crente meia boca em nome de Jesus. Chega de ficar, sabe, cochichando em dois pensamentos. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não dá para ser meio termo, gente. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja na face da terra. As igrejas estão hiperlotadas de pessoas vazias, de pessoas que não têm vida de evangelho. A vida que realmente ressoa o evangelho de Cristo. Então o amor de Jesus, o amor por Jesus, não se prova com palavras, mas com obediência. É com obediência. Não, hoje, a partir de hoje, eu estou disposto a ler a Bíblia, eu estou disposto a orar. Não é por isso. Mas na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se a sua vida não condiz com o caráter de Cristo, que produza fruto do Espírito, você precisa se converter de novo. Eu preciso me converter de novo. O discípulo vive para exaltar Jesus, não a si mesmo. Renunciar exige exaltar a Jesus e não a nós. João 13,16 diz que o servo não é maior do que o seu Senhor. Sabe o que significa? Tudo que temos é de Deus. Os seus dons, talentos, oportunidades, até a sua saúde não é sua. Nós só somos gestores, administradores, mordomos de tudo aquilo que é dele. Aí o Senhor vai vir um dia prestar conta para nós e falar: Ariel, cadê aquele talento que eu te dei? Ô Daniel, cadê aquele dom que eu te entreguei para você administrar? Senhor, eu entreguei porque... Ô Beatriz, cadê aquele seu talento? O que você fez com ele? Não é dela, não é nosso, é dele, gente. Discípulo que entendeu o seu lugar, ele faz questão de dar a glória toda para Deus. Não é para mim, o trabalho não é meu, a saúde não é minha. Tudo que eu tenho e sou é para glorificar o nome de Jesus. Renúncia. Eu estou renunciando aquilo que o diabo diz que é meu, não é meu. Eu estou renunciando aquilo que o mundo diz é seu, não é meu. É do Senhor. Segundo pilar de um discípulo radical: tomar a cruz. Repita após mim: tomar a cruz. Significa matar o pecado para viver a missão do reino. Pegar a cruz, gente, tomar a cruz é exatamente: eu preciso matar, modificar o pecado? Mortificar o pecado. O pecado está gritando: vai lá, faz. Aí a gente: não, eu vou dizer não, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de domínio próprio. Aleluia. E se Deus nos deu o espírito de domínio próprio, sim, com a graça de Deus eu posso mortificar o pecado. Eu posso dizer: não, carne, não, mundo, não, pecado, você não me domina mais. A minha vida não é minha, é de Deus. E não tem espaço para o pecado quando a nossa vida é através do discipulado radical. Quando Jesus falou: tome a sua cruz e me siga, Ele não está dizendo para a gente aceitar qualquer sofrimento da vida, não, gente, como se fosse o nosso destino. Ele estava falando de uma decisão radical. É uma escolha, é uma decisão radical. Deixar a velha vida para trás e viver algo novo com Jesus. É isso. Tomar a cruz é morrer para o pecado e viver para Deus. Não existe meio termo. Ou você é do diabo ou você é de Deus. Numa casa não pode habitar dois senhores. Jesus falou isso. Ou habita o diabo ou habita Deus, gente. Eu não posso ser crente só de domingo, só de quinta-feira. Mas o meu caráter em Cristo tem que refletir lá fora. Na época de Jesus, gente, a cruz era um símbolo de vergonha, sim ou não? Era símbolo de vergonha e morte. Quem carregava uma cruz estava indo para a morte. Então, quando Jesus usa esse parâmetro para justificar o que ele queria dizer, Jesus ele está nos chamando para uma entrega completa, é para morrer definitivamente. Paulo disse que nós já fomos sepultados com Cristo. Paulo está dizendo: você já foi sepultado. Nós precisamos ressuscitar, ou seja, ressurgir nele. Então o velho homem, a velha carne morreu, foi sepultada com Cristo. Não dá para a gente continuar do mesmo jeito. Agora o meu viver é Cristo.
agora a minha vida é Cristo. Jesus me diz, Jesus mesmo que as minhas vontades é, eu vou trazer e vou fazer a sua vontade. Gente, tomar a cruz de Cristo é olhar para aquilo que a gente mais deseja, que a gente mais gosta, e que a gente sabe que não agrada a Deus, e falar assim, eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Ai, como eu gostaria, mas eu não posso. Porque a graça não me dá licença para eu continuar no mesmo erro. Hoje eu estava falando na escola bíblica que hoje a gente está vivendo uma pandemia. Colocar uma pandemia de crente que fala assim, eu estou debaixo da graça, então eu posso continuar errando, que a graça me limpa, ela me lava. Vou continuar praticando os mesmos pecados de sempre. Os pecados habituais, os erros habituais, me escondendo debaixo da graça. Uma vez salvo, salvo-se para sempre. Gente, tem um monte de crente. Ontem, às 1h da manhã, eu estava batendo papo com um amigo, que ele está falando isso o tempo inteiro. Ele, para defender a sua prática da homossexualidade, ele está dizendo, não, a graça me alcançou. Então eu posso continuar praticando a homossexualidade que Deus me perdoa. De fato, Deus te perdoa, porque a graça é isso. A graça ela veio para trazer o perdão dos seus pecados e a salvação. Mas a graça também ela veio para te libertar da condenação do inferno. A graça de Deus te alcança. Mas sabe o que significa a graça? A graça ela é a força que você precisa. A graça é o poder que você precisa para dizer não posso. Eu quero, mas eu não posso. Não é você ser perfeito, é você dizer não. Isso é graça, gente. Não. Ah, mas pastora, como eu tenho consciência que isso é pecado? O Espírito Santo que habita em você te fala. O Espírito Santo te mostra que você está caminhando com seus 2 pés para o inferno, para o mal, para um caminho que vai arrebentar com o seu ministério, que vai arrebentar com o propósito de Deus na sua vida. O Espírito Santo está falando, não, diga não. Aí a gente continua caminhando. Tomar a cruz é dizer não para a carne e sim para Deus, gente. É dizer não para o mundo e sim para Deus. Gálatas 5:24. Os que são de Cristo, os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Por que Paulo fala isso? Porque a gente sabe discernir quem é de Cristo e quem não é. Não é julgamento, é a palavra que nos julga, gente. Os que são de Cristo, ou seja, diz não para a carne, crucificam, matam a carne, sepultam a carne, sepultam o pecado, sepultam os desejos do mundo e todas as suas paixões. Todos temos vontade de errar, sim ou não, gente? Todo dia a gente tem vontade de errar. Todo dia, às vezes, eu tenho vontade de matar meu marido, gente. Né, amor? Todo dia, às vezes, quando ele me liga, eu falo, vem que eu te jogo pela janela. Mas aí eu lembro. Aí eu não posso. Só para descontrair. Glória a Deus. Eu estou olhando por isso. Todo dia a gente tem vontade de errar, velho. Todo dia. Todo dia a gente tem vontade de errar o alvo. Mas aí eu lembro, o discípulo radical, ele não se deixa levar por qualquer desejo, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. É por isso que a gente não pode se deixar ser levado pelos sentimentos. Porque os nossos sentimentos, eles se equivocam, gente. Não é assim? Se eu me deixar levar pela vontade do meu coração, eu estou lascada. É por isso que a gente precisa se posicionar. Então o discípulo radical ele entende que obedecer a Deus vale muito mais do que satisfazer o desejo da carne. Então quem é discípulo de verdade não vive por impulso, ele vive por convicção. Amém, gente? Vocês estão comigo? Amém. Terceiro pilar para a gente terminar. Terceiro pilar de um discípulo radical. Repita após mim: seguir a Cristo. Significa levar o amor de Jesus para onde eu for. Mas é em qualquer lugar, gente. Ser um discípulo radical é cumprir o que Jesus falou lá para os seus discípulos. Ide, façam discípulos, ensinando-os a guardar a minha palavra e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Jesus ensinou, foi a ordem que Jesus deu para os seus discípulos. E agora vocês não. São vocês que vão fazer discípulos. E o que é fazer discípulos, gente? É incutir. Ô Samuelzinho, está tendo um evento lá para as crianças, para uma apresentação. Corre lá, você mulher. Desculpa, eu acabei esquecendo de falar. Vamos lá, perdão, gente. Ser discípulo de Jesus não é só sobre negar a si mesmo ou parar de viver no pecado, gente. Ser discípulo de Jesus não é sobre só estar dentro da igreja, lendo a Bíblia, não. Tudo isso aqui é importante, porque como eu disse aqui, né, Rodelos, nós estamos sendo nutridos. Aqui a gente está alimentando da palavra. Aqui a palavra está rasgando, aquecendo o nosso coração. Mas ser verdadeiramente discípulo é segui-lo, é atender o chamado de Jesus para ir para fora. O chamado é para viver como ele viveu. Quando vocês olham a vida de Jesus, eu já estou partindo para o final aqui. Quando vocês olham a vida de Jesus, Jesus exercitou o seu ministério por quanto tempo? Quem sabe? Quanto tempo, gente? Vocês estão dizendo que é um pouco da escola bíblica. 3 anos! Jesus exerceu o seu ministério. Olhem quantas vezes Jesus estava na sinagoga. Ele estava na sinagoga porque lá ele abria a palavra de Deus, abria as escrituras e ele ensinava, ele pregava, ele instruía o povo. Mas na maioria das vezes Jesus estava onde, gente? Ele estava cumprindo o seu propósito aonde, gente? Aonde, gente? Nos becos, nos valados, nas ruas, onde as pessoas precisavam ouvir. Eu já falei que este ano aqui eu e o pastor Léo. E se vocês vierem com a gente vai mesmo, gente. Nós seremos igreja muito mais fora do que dentro. Aqui é para vocês aprenderem o que é ser discípulo. Aqui vocês estão no curso de discipulado radical. E glória a Deus por isso. Mas ser cristão, discípulo de verdade, é lá fora. Como nós fizemos comigo retrasado. Para a glória de Deus. Vamos, igreja, fazer evangelismo. Vamos pregar lá fora. Vamos proclamar as boas novas de salvação. Gente, 5 almas para Jesus. Estamos num processo de discipulado dessas pessoas, até que elas cheguem aqui. Mas a proposta não é nem a placa da igreja, é que o evangelho penetre no coração dessas pessoas, a ponto delas serem impactadas e se tornarem um discípulo radical. Não é pela placa, mas é que o evangelho mude a vida dessas pessoas. A proposta é essa. Nós somos chamados para levar o evangelho de Jesus onde quer que nós estamos, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade. Em qualquer lugar, o discípulo radical é aquele que reflete a luz de Cristo por onde ele passar. Mas a gente está escandalizando o nome de Jesus. Em vez de ser benéfico, de ser benefício para as pessoas, o mundo já não sabe mais quem é quem. Ah, você é crente? Mas peraí. Mas você também faz isso? Mas que evangelho é esse? Ah, mas você também pratica isso? Ah, você também é um mau caráter? Porque que diferença faz, muitas vezes, de sermos religiosos, frequentadores de culto de domingo a domingo, mas sem o evangelho impactar nossas vidas, sem essa transformação? Que diferença faz aqueles que não conhecem a Cristo? Lá na cidade de Antioquia, os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos por conta do comportamento deles. Porque eles faziam o que Jesus fazia, eles andavam como Jesus andava, eles pregavam como Jesus pregava. Eles tinham intimidade com Jesus. Eles viviam esse discipulado radical. Eles renunciavam, eles tomavam a cruz e onde eles passavam, eles evangelizavam. Se vocês lerem Atos dos Apóstolos, vocês vão ver o registro de uma igreja dinâmica. De uma igreja, gente, que quanto mais perseguia essa igreja, mais essa igreja crescia. Vocês sabem por quê? O foco não era eles. O centro não eram eles. O centro era Cristo. E quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, gente, nós somos verdadeiramente discípulos radicais. Onde a gente está, por onde a gente passar. Não tem como. Jesus cumpre em nós a sua palavra. Seguir a Cristo. Mais do que nunca, gente, é sair do banco, sair da zona de conforto, é sair dessa bolha, é olhar para o mundo com os olhos de Jesus. É ver as pessoas que estão descartadas pela sociedade como Jesus vê, gente. Ser crente não é só estar aqui todos os domingos, não, gente. Ser discípulo de verdade é ser radical. É viver o evangelho que transforma, começando pela minha vida. Para que as vidas sejam transformadas através de Cristo em mim. Cristãos, pequenos cristos.
Cadê os pequenos cristos aqui essa noite? Quem é pequenos cristos aqui? Quem é cristão aqui? Mas cristão com esse discipulado radical. Nós temos que estar aqui. Nós precisamos estar aqui, porque é aqui que a gente vai entender. É aqui que a graça vai nos instruir, nos educar. Mas viver esse evangelho é lá fora. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Não fui eu que bati em vocês hoje. Foi a palavra. Então briguem com a palavra. Mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E como eu disse a vocês, nos próximos encontros, nós vamos trabalhar características que definem um verdadeiro discípulo radical. Volto a dizer, discípulo é aquele que se senta aos pés do mestre para aprender com ele, para viver como ele viveu, para fazer o que ele faz. É ser preparado para ser até melhor que o seu mestre. Embora, ainda que a gente se esforça, nunca nós seremos igual a Cristo, 100%. Mas quanto mais a gente morrer para nós mesmos, para nossas vontades, mais parecidos com ele nós seremos. Isso é o Evangelho. Talvez você entrou aqui pela primeira, segunda ou terceira vez e talvez nunca tenha ouvido uma pregação nesse estilo. E eu quero te dizer o seguinte: Evangelho é isso. Evangelho significa renunciar, pegar a sua cruz, ou seja, morrer no pecado e fazer a missão que Cristo colocou nas nossas mãos para fazer. O Evangelho não é nós continuarmos do jeito que nós estamos. Jesus te perdoa, porque isso é graça. Mas Ele não quer você do jeito que você está. Ele quer dizer assim, ó, deixa eu entrar, morre pro pecado, morre para a vontade da carne, renuncie isso aí. Deixa eu entrar e fazer morar em você. Deixa eu realmente transformar a sua vida de maneira que você tenha paz para dormir, descansar nele. De maneira que você venha a ser a luz onde quer que você passe. A proposta do Evangelho é isso. O resto, gente, é balela. O resto é religiosidade, é legalismo. O resto é mentira, é hipocrisia. Evangelho é morrer todos os dias. O Evangelho é sacrificar, mortificar a carne. Mas isso não com pesar, mas com prazer. Porque a graça é a devolução, eu correspondo à graça, dizendo para Deus: olha, Senhor, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. E ainda que o meu amor não seja talvez do jeito que o Senhor gostaria, a sua graça me dá condição para eu continuar te amando, mesmo quando eu errar. Mesmo quando eu errar sem querer. Porque o princípio radical, gente, não é perfeito, mas é aquele que se entrega de verdade. É ser honesto, é ser transparente, é ser verdadeiro. Lembra da oração do fariseu? Senhor, graça te damos, porque eu sou bom. Lembra da oração do fariseu? Eu sou bom porque eu dou dízimo, porque eu dou oferta, porque eu faço. Aí, aquele que mal sabe falar, que mal sabe orar, ele mergulha nos pés de Jesus e fala: Senhor, eu sou miserável. Eu não presto, eu sou ruim mesmo, eu peco todo dia, eu piso na bola, eu não mereço o seu amor. Essa sou eu, estou aqui, Senhor, esse sou eu. Aí a graça de Deus vem, gente, Aleluia. ela preenche aquele vazio que a oração do fariseu, por conta da soberba e do orgulho e da hipocrisia, não pode preencher. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E agora é o momento de reflexão. E não tenha pressa. Vou pedir que não toque bateria, por favor. É para nós refletirmos aqui hoje. Eu e você, todos nós. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Começa a refletir aí na sua vida. Quais são as áreas que você precisa renunciar, que você precisa mortificar e que você precisa se render a Deus para ser verdadeiramente aquilo que Ele te chamou para ser. Quais são as áreas que eu e você precisamos para nos transformarmos num discípulo radical, que nós precisamos colocar nas mãos do Senhor? Você tem um minuto para orar, falar comigo. A Bíblia fala assim: lembra-te de onde caíste e se arrependa. Então há tempo de você se arrepender. Há tempo de você se lançar novamente aos pés do Senhor. E Deus te trouxe aqui para isso.
para você ouvir essa palavra. Você não precisa ser perfeito. O que Jesus quer da sua vida é essa entrega, gente. É essa sinceridade. A ponto de dizer, Senhor, eu não consigo, eu não tenho força. Aí Jesus vem hoje falar a força que você precisa, eu te dou. Mas você precisa desejar, porque é questão de escolha. É questão de decisão. Não é pelo seu mérito, pelo seu esforço. É escolha. É decidir viver essa vida de um discípulo radical. Não de fachada. Não na hipocrisia, mas ser crente de verdade. Um discípulo que faz a diferença. Enquanto o louvor vai cantando, fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus, fale com Ele. Continue com os olhos fechados. Fale com Ele. Lembra de onde você caiu. Lembra-se agora aí onde você se perdeu. Confessa. Pede perdão. E a graça do Senhor te inunda esta manhã, a ponto de você ser transformado, a sua vida ser diferente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Porque a graça, ela não te dá licença para você continuar no mesmo erro. Mas a graça, ela te mostra, ela te instrui o que você precisa fazer para que a vida de Deus nasça em você. Pensa. Quais são as áreas que precisam morrer em você para Jesus ressurgir, para Jesus nascer? Qual é o comportamento que desagrada a Deus? Quais são os pensamentos que desagradam a Deus? Quais são os sentimentos que desagradam a Deus? Você não é um discípulo e não será um discípulo perfeito. Você é aquele que se entrega de verdade. A palavra que muda, a palavra que te transforma. Fazer uma vontade do seu Espírito, que a minha vida seja tua vida. Eu quero orar por você essa manhã. Quem entrou aqui que talvez está afastado deste evangelho. Talvez você foi tão impactado por palavras de engano em tantos lugares que você se perdeu neste caminho. Eu quero te convidar hoje a você a se render a Jesus, para que você realmente alcance a salvação não pelos seus méritos, para você se tornar uma pessoa perfeita. Não é essa a proposta. Mas eu quero orar para você ou por você que deseja ter uma vida de verdade em Deus, sem hipocrisia, sem falsidade, sem mentiras, sendo transparente diante de Deus, mesmo quando você não tem forças. É esse evangelho que eu estou te propondo aqui esta manhã. Eu não estou te convidando para se tornar um religioso, para ter uma placa de igreja. Não é isso. Eu quero te convidar a se render a Jesus, a se transformar num discípulo radical, a ponto de falar: Jesus, eu renuncio a minha vida para te seguir. Jesus, eu pego a tua cruz, eu vou amortizar os pecados que me afastam do Senhor, e eu quero ser luz por este mundo por onde eu passar. Onde está você? Só levanta a mão. Onde você está? Eu quero orar pela sua vida. É só para quem quer e deseja ser um discípulo verdadeiro, um discípulo de verdade. Onde está você? Hoje a graça te chama para que haja uma mudança de dentro para fora, para que haja uma mudança no seu caráter. Hoje Jesus te chama para mudar radicalmente a sua forma de ver e enxergar o Evangelho. E essa é uma mensagem para crente e não crente. É uma mensagem de conversão do coração. É de dentro para fora. Onde está você que precisa viver livre da condenação, livre deste mundo que diz vai para cá, vai para lá, que te tira do foco, do propósito divino do Senhor. Eu quero orar pela sua vida. Onde você está, levante as suas mãos. Eu quero orar onde você está. Amém. Tem mais gente que deseja receber essa força para caminhar como cristão genuíno, para ser um discípulo radical. Eu preciso.
se tu for, levanta as tuas mãos. Eu preciso que o Espírito Santo converta o meu coração, para que eu possa me comportar conforme Ele quer e deseja. Eu levanto as minhas duas mãos para o céu, Senhor, eu desejo que essa graça inunda o meu ser. Pai, aqui está a nossa igreja, que tem entendido que ser um verdadeiro discípulo não é ser mero religioso, frequentadores de culto no domingo apenas ou de vez em quando, mas ser um discípulo de verdade